Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros filhos e filhas da igreja, nós, nesta terça-feira, meditamos sobre o Evangelho de Mateus 9, de 32 a 38. Diante desta belíssima palavra que nós acabamos de ouvir, que os nossos ouvidos acabaram de receber, a palavra que cura, que liberta, que salva, a palavra que tem o poder de tirar a cada um de nós da escuridão que seja que nós vivemos nesse exato momento, a palavra que é penetrante quando nós abrimos o nosso coração e, claro, precisa provocar dentro de nós uma resposta, já agora dentro de nós, só de ouvirmos esta palavra, porque interessante que quando Jesus hoje cura este homem, o liberta das prisões do mundo, não só de uma enfermidade física, mas também no mundo espiritual dos demônios, nós vemos uma expressão muito cara que diz: nunca se viu coisa igual em Israel. Nunca se viu coisa igual. As pessoas ficaram admiradas com o que elas estavam vendo, encantadas com os olhos do corpo e com os olhos da alma. Talvez já podemos eu e você pedirmos nesta hora que eu também me encante, que eu não me acostume com as coisas de Deus, mas que as coisas de Deus, a missa, os sacramentos, a oração pessoal, possa me encantar todos os dias, para que eu não entre nem você, entremos em uma rotina de vida espiritual, se encantar. O povo de Israel ficou encantado com as maravilhas das quais ouviam dos lábios de Jesus, o Senhor Salvador. E logo, muitos desses, ao ouvirem as palavras do Mestre, deixaram tudo, como os apóstolos que foram os seguidores que deixaram tudo, muitos, os pecadores, deixaram os seus pecados e a partir daquele dado momento em que Jesus entrou na história, tanto no mover pessoal, no trato pessoal de algumas pessoas, como no caso desse homem, mas também na grande massa, quando Jesus pregava na sinagoga, nas montanhas, os lugares que Jesus estava, as pessoas que abriam o coração, diz a Sagrada Escritura, deixavam tudo para seguir o tudo e seguir atrás daquele que trazia a salvação ao coração deles. Vejamos, queridos irmãos, que a mensagem primeira deste Evangelho nos fala de caridade. Nós podemos entender nesta passagem toda a bondade do coração de Jesus. Nós chamamos isso da máxima caridade. A máxima caridade de Jesus é ser bom, é mostrar o rosto de Deus para nós, o rosto visível, tocável de Deus para nós. Ele mostrou para nós toda a bondade. Em Jesus nós entendemos o que significa toda bondade,
toda a compaixão, o exercício da caridade. Esse exercício da caridade que eu não posso me esquivar e nem você. Aliás, muitos de nós pecamos gravemente quando não exercemos a caridade cristã. Quantos de nós, começar pelo padre, talvez você também, estamos ainda meio que dando passos devagar em direção a uma realização da caridade cristã. Ainda nos falta muito. O versículo 35 é claro quando diz para nós que Jesus percorria os povoados, ensinando, pregando, curando as enfermidades, libertando o povo de toda a opressão, como no dia de hoje. Isso se chama caridade. A caridade que nós ainda não chegamos lá, mas hoje Deus nos convida a dar um passo a mais nesta caridade. E depois precisamos entender que a caridade da qual nós fazemos, o amor do qual nós exercitamos aqui, amando uns aos outros, de maneira alguma pode ser lucrativo. Palavra estranha, mas é porque Jesus, na sua máxima bondade, tudo o que fez, não desejou nada em troca. Deu-se livremente, coração livre, o máximo da cruz, coração livre. Só que muitos de nós, os sacerdotes, as ovelhas que estão aí, você sentado, um pai de família, uma mãe, os líderes das igrejas, das nossas igrejas particulares espalhadas pelo Brasil e mundo, muitas das vezes nós nos comportamos como lobos, nós nos comportamos como gente que quer lucrar, como gente que quer lucrar na vida de uma ovelha, como gente que se comporta, repito, como lobo e não como pastor. Não é à toa que Jesus avistou aquela multidão que ali estava, e o texto de hoje é claro, quando o Senhor viu aqueles homens e mulheres, Jesus enxergou naquelas ovelhas, ovelhas cansadas, abatidas, como se não estivessem pastor. Mas onde estavam os pastores de Israel? Onde se encontravam os pastores de Israel? Os ditos cuidadores daquele povo. Talvez estavam como São Pedro escreve na sua belíssima carta, se comportavam como pastores que estavam apenas como torpe ganância, que estavam apenas para usufruir dos bens das ovelhas, mas não para pastorear as ovelhas, mas não para dar-se por inteiro. A experiência de Jesus, a kênesis de Jesus, o esvaziamento de Jesus nos mostra um pastoreio real, um pastoreio que se toca, que se vive, um pastoreio de gente que não está interessada no que a ovelha tem, mas no que a ovelha é diante do rebanho, do que ela representa diante da salvação, da história de salvação de um Deus que se fez presente entre nós. E como diz hoje a palavra, é um pastor que se interessa por ovelhas abatidas. Eu estou dizendo isso para que nós possamos assumir o nosso papel nesta manhã, para que você possa assumir o seu papel nesta manhã, porque, irmãos, se realmente amássemos de verdade, se vivêssemos de verdade a caridade cristã, como estaria o mundo nesse exato momento? Porque olhamos para a janela do mundo agora. Não fixe nela, mas olhe apenas para a janela do mundo nesse exato momento. Como se encontram as ovelhas nesse exato momento? Como essas pessoas vivem neste exato momento? Não deveríamos nós sentirmos também compaixão? Porque o Senhor disse hoje, sentiu-se compaixão. Não deveria eu também ter compaixão? Compaixão que significa inclinar-se, ir até o outro, na extremidade do outro, é o que mais ou menos Jesus fez com aquela mulher adúltera, quando envergonhada estava com o seu pecado, em João 8, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, para chamar a atenção dela, mais ou menos isso. Não estou dizendo para a gente se misturar ao pecado, ficar no pecado, não é isso, você entende muito bem o que o Pai está dizendo. Estou dizendo que
nós precisamos ter compaixão, caridade de compaixão para com as almas. Se interessar por pessoas abatidas, se interessar por pessoas que estão próximas a nós, no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade, na sua paróquia. A pessoa talvez que está sentada perto de você, neste banco deste santuário, e que talvez para você ela não faz diferença alguma, que você se tornou indiferente. Você se tornou indiferente pela sua arrogância, pela sua soberba. Você perdeu o gosto pela caridade cristã. Jesus está levantando a cada um de nós nessa manhã para dizer ao nosso coração: acorda, é hora que você tenha compaixão, é hora que você faça apostolado. É urgente, irmãos, que façamos entre nós o apostolado. Existem pessoas morrendo, existem pessoas que estão no pecado, nos seus vícios, existem pessoas que estão sendo roubadas na sua integridade, existem pessoas por aí que estão sendo sequestradas na fé católica, na mais pureza da fé católica. Quanta gente ensinando para os católicos coisa errada, quantos sacerdotes ensinando para os nossos católicos uma linha de teologia que não leva à profundidade, que não leva à libertação e à salvação. Mas partimos para um socialismo, partimos para uma regra que não é caridade, que não é caridade. A caridade cristã não é socialismo, a caridade cristã é mistério de salvação, amém? É mistério de realização de salvação. Nós precisamos entender isso, por isso que talvez existem tantos abatidos, mas vamos ocupar o nosso lugar como padre. Eu preciso dar a cara para ocupar o meu lugar, e você também, meu filho. Darmos a Deus o direito dele reinar em nós e através de nós, porque existem pessoas que ainda não foram evangelizadas. Apostolado já. São José Maria Escrivá dizia: façamos apostolado a todo tempo, custe o que custar. Então, que eu exerça o apostolado no meu trabalho, lá na sua empresa, exerça o apostolado cristão. Lá na sua casa, exerça, nos seus vizinhos. Padre, é desafiante, sim. Jesus nunca prometeu para ninguém que seria fácil. Mas hoje Ele chama cada um de nós, nesta manhã, chama o Padre a clamarmos. Se hoje eu olho para a janela, e olhando para a janela eu vejo tantas coisas, dentro e fora da igreja, que parece que estão fora dos encaixes, sabe? O que nós vamos fazer? A resposta está no Evangelho. Quando Jesus disse claramente para nós hoje: pedi ao dono da messe que envie operários para a sua vinha. O que nós vamos fazer, irmão? Nós vamos rezar para que Deus envie bons pastores, bons sacerdotes, para que Deus envie boas famílias, como os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, bons católicos, que possam se interessar pela causa do Evangelho, pela causa da família, pela causa de uma nação como o Brasil. Nesses tempos tão difíceis que o Brasil vive, nós precisamos de católicos que levantem-se para defender a fé mais profunda e genuína católica, ou nós iremos sucumbirmos, todos, ou nós nos levantamos agora para fazer apostolado, ou não sei o que vai acontecer com cada um de nós. Por isso, Jesus é claro em dizer para nós que existe uma responsabilidade da difusão do Evangelho hoje ao coração do Padre, e que também existe um mover missionário que recai sobre a minha cabeça, mas que recai sobre a sua cabeça, meu filho, também, porque você é membro do corpo de Cristo. Eu estou coladinho com você através do batismo. Então, nos perguntemos hoje sobre o nosso cumprimento missionário. Como estamos eu e você dentro desse cumprimento missionário? Estamos cruzando os braços, deixando a vida passar como Zé Ninguém, ou estamos cumprindo o nosso papel de cristão, de apostolado, de homens da compaixão, de homens da caridade, de homens que entendem que precisa ocupar o lugar de pastorear gente?
Eu sei que dá trabalho, viu? Pastorear gente dá trabalho. Por isso que talvez pastorear um animalzinho dá menos trabalho para algumas pessoas. Mas Deus precisa que você pastoreie gente. Deus quer que você pastoreie a sua casa, a sua família. Não retroceda. Vamos em frente. Que Deus hoje nos abençoe, nos dê a graça da perseverança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.